Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. Volta já em outro cenário e o nosso convidado, Presbítero Abinadab, e a gente vai continuar a nossa história. A gente paramos agora com a eleição no Conselho Tutelar. Como é que foi depois da votação inicial, chegar no Conselho Tutelar, a vivência e os desafios? Márcio, a eleição do Conselho Tutelar, como eu falei anteriormente, foi um grupo de irmãos, amigos, que entenderam que eu tinha um perfil para assumir a função do conselheiro. Eu descobri algo em mim que eu não sabia que eu tinha, que era uma coragem para poder enfrentar os desafios que o Conselho Tutelar teria. Mas eu sou muito grato pela consciência que os meus amigos tiveram de me ajudar a me eleger como conselheiro de Nazaré da Mata. Entenderam que eu tinha esse perfil para poder enfrentar esses desafios e eu só tenho só gratidão. Eu após as eleições, eu não imaginava que teria a votação que tive, mas eu fui surpreendido pela quantidade de votos na época. Mas foi a prova que os amigos, os irmãos que me conheciam, que entendiam que eu tinha esse perfil, que eu podia contribuir, que eu podia ajudar, foi que me deu a condição de ser conselheiro. Quando assumi, eu tive alguns desafios, mas um deles me marcaram, que foi a implantação de um sistema chamado CIPIA, e a gente tinha que estar preparado para poder inserir os dados de cada caso que nós recebíamos no Conselho Tutelar nesse sistema e fazer uma informação, porque esse sistema ele era um sistema integrado em rede a nível nacional. E por incrível que pareça, nesse meu mandato, nos últimos 2 anos, do meu mandato como conselheiro, foi aonde chegou o sistema e eu fui o conselheiro na época que mais inseriu dados dentro desse sistema aqui em Nazaré da Mata. Então eu me aperfeiçoei, eu consegui entender como o sistema funcionava e fui trabalhando e consegui superar esse desafio. Então foi uma das coisas que me marcou muito no período como conselheiro, foi a votação que eu não esperava, que me surpreendeu, e a forma de como eu consegui entender como o sistema funcionava para poder inserir os dados, todos os casos que recebia no Conselho. Muito bem. Agora, qual a importância de um conselho tutelar no município? Para a sociedade, o que a sociedade ganha com o conselho tutelar? Quais são os objetivos? Porque ainda se tem um pouco ainda de desconhecimento às vezes coloca-se uma imagem, muitas vezes que não é uma imagem real do que é o papel do conselheiro e os benefícios para a sociedade. Pois bem, no período que eu passei como conselheiro, no período que eu estive como conselheiro, eu pude entender que o conselho ele tem um trabalho importante na sociedade. Mas tem algo que a sociedade desconhece e isso não é repassado para a sociedade. Chama-se as políticas públicas. Porque o conselheiro tutelar ou um conselho tutelar, ele só consegue ter uma eficiência, um resultado equilibrado dentro do seu trabalho quando ele tem ao seu lado as políticas sociais para auxiliar com o seu atendimento. Se você atender uma criança infrator e você não sabe aonde colocar essa criança, você não sabe para onde vai encaminhar, quem é que vai atender, quem é que vai cuidar, isso vai gerando um desconforto tanto para a família como para a sociedade, porque você não tem políticas sociais que auxiliem esse conselheiro na sua atuação, dentro da sua função. Então, eu encaro isso como um grande desafio.
importante para a sociedade, ele pode contribuir muito para a sociedade, vai tirar essa imagem que a sociedade tem, que o conselho não serve para nada, porque se o município ele tiver as políticas sociais em sua execução, o conselho tutelar vai trabalhar, vai ajudar, vai auxiliar e vai ter como dar resposta à sociedade. Mas caso não haja, caso não exista políticas sociais, políticas públicas, entidades, associações, enfim, organizações não governamentais, igrejas, que façam esse trabalho para ajudar e recuperar aquela criança, aquele adolescente que o conselho tem prestando o seu atendimento. Se você não tiver a sociedade civil organizada, a gente perde muito, porque aí é um trabalho que é feito com muito esforço, mas na hora dos resultados, se não tiver as políticas sociais, as políticas públicas são muito pequenas para trazer o efeito para a sociedade. Como o povo muitas vezes entende mais com exemplo, eu queria que você desse exemplos para quem está nos assistindo. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Exemplo de políticas públicas. Márcio, na época quando eu atuei, existia dentro de um conselho chamado Conselho de Direito, algumas entidades que eram cadastradas, que eram entidades sérias, entidades que tinham pequenos trabalhos com crianças, trabalhos com incentivo de músicas, ensinando música, trabalho com incentivo de alguns projetos temáticos, trabalhando cidadania, história, enfim, existia algumas entidades que ajudavam esse momento com adolescentes. Eram trabalhos pequenos. Na Zara da Mata tem 2 sociedades musical, todas duas com mais de 100 anos, e são escolas de música, e esses jovens era um ponto muito importante quando a gente recebia encaminhar para essas entidades
que eram as 2 escolas de música do município que tem para mais de 100 anos. Nós tínhamos também aqui na cidade algumas entidades que trabalhavam com corte e costura, que ensinava como fazer bolo, como cortar cabelo, fazer unha. E aí as meninas que tinham atendimento lá no conselho, a gente tinha que reportar para essas entidades. Mas elas não tinham recursos suficientes para manter esse trabalho. Então, é muito importante que o município ele consiga desenvolver as políticas sociais na ponta para crianças e adolescentes. É tão de tal que o conselho, na época, era ligado, o conselho tutelar era ligado ao gabinete do prefeito. Nós tínhamos toda a demanda, recebia toda a dificuldade do conselho, mencionava para o conselho municipal, que era que nós chamávamos na época do conselho de direito, e em seguida remetíamos para o gabinete do executivo, do prefeito, para que ele tomasse conhecimento e pudesse também colocar dentro do seu plano de governo as políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Agora vamos falar um pouquinho mais da área delicada, que é a vulnerabilidade da criança e do adolescente. Na época, de uma maneira geral, era muito difícil quando vocês começaram a enxergar coisas que, como você era jovem na época, então você começa agora a ver um lado da sociedade que não estava preparado nem acostumado a ver. Como foi esse impacto assim na Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. tua vida? Olha, como você bem frisou, eu era jovem, eu não tinha ainda descoberto como era tão difícil a vulnerabilidade de adolescentes, esses desafios dele, e eu vim descobrir isso na minha atuação. E uma das coisas, presbítero Márcio, que me reforçou a auxiliar jovens vulneráveis quando eles chegavam para ter um atendimento e nós não tínhamos muitos recursos para poder ajudar,
foi o caminho da educação. Nós sempre incentivávamos na época para que eles estudassem, para que eles pudessem se aperfeiçoar, para poder vencer na vida, porque os desafios eram muito grandes. E nós não tínhamos, na época, não tinha disponibilidade de recursos para ajudar muito, na época, os jovens que viviam numa vida vulnerável. Nós passamos aqui na época situações de jovens que eram drogados, jovens que viviam usando entorpecentes, e nós não tínhamos na cidade casas de recuperação, nós não tínhamos aqui um centro para se recuperar. A gente teria que pedir auxílio para outros municípios, até outro estado, para ver se conseguia colocar eles, para que eles pudessem se recuperar. E isso estava assim, um trabalho muito grande, porque teria que ter uma articulação com a rede, teria que entender onde é que tinha um lugar para poder amparar, para poder ajudar. E isso a gente sentiu na pele. Quando era meninos, tinha esse desafio. E quando era meninas, o desafio era muito maior, porque nós não tínhamos, no entanto, locais especializados para meninas que estavam em alto risco, meninas que estavam que tinham passado por abuso, por violação. E isso era realmente um momento muito difícil na nossa vida como conselheiro, era um grande desafio. Por isso que eu lhe falei, eu descobri algo que eu não tinha, que era muita coragem para fazer o que eu fiz na época como conselheiro tutelar. Eu acho que a coragem nasceu de uma necessidade, né? Pois é, verdade. Existia necessidade de trabalhar, queria realmente trabalhar, queria arrumar um trabalho porque queria construir família. Na mente, o conselho tutelar, ser conselheiro não era um projeto meu, mas alguns amigos e alguns irmãos enxergavam algo em mim que eu não conseguia enxergar. E eles entenderam que eu tinha um perfil e por aí começou um grande incentivo e me tornei conselheiro por 2 vezes. No segundo mandato, como é que foi? Foi diferente do primeiro? Foi novos desafios? O segundo mandato foi diferente do primeiro, porque eu comecei a ter experiências como coordenador do conselho. Era algo que eu tinha uma preocupação de como é que seria isso, coordenar o conselho. Consegui participar de algumas reuniões que me deu a oportunidade de conhecer o estado do Amazonas, ou melhor, de Manaus. Fui ao Amazonas, participando de um trabalho lá, de um projeto que na época era o Banco Real, e tive a oportunidade de conhecer o estado do Acre, a capital Rio Branco, tudo através do Conselho Tutelar. Tive essas 2 experiências de estar em 2 estados da região do norte do Brasil, mas fui por uma questão da experiência do Conselho, a questão da maturidade que eu já tinha, muito jovem, mas consegui ter essa maturidade, esse entendimento, e saber ter um posicionamento na hora quando fosse indagado com o banco, e ele precisava dos nossos posicionamentos como conselheiro, qual era a nossa visão, até porque o banco fez investimentos no município e aí dependia de um olhar mais próximo, e esse olhar era o conselheiro tutelar. Isso me deu um gancho, porque vamos falar um pouquinho sobre cidadania e fé. Como é que na tua época e hoje, eu acredito que alguns desafios ainda são postos, mas assim, hoje o jovem em si, principalmente o cristão, ele vive um dilema entre a fé e a cidadania. Até que ponto existe a questão de cidadão e a questão de fé? Não tem entendimento. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Olha, Presbítero Márcio, no meu entendimento, fé e cidadania são duas coisas que nós não podemos negociar. Elas são invioláveis. Eu, como cidadão, eu posso exercer o meu direito de cidadão respeitando também o direito do outro. Da mesma forma, vice-versa. As pessoas têm que encontrar em mim, como eu sou uma pessoa cristã, tenho fé e acredito em Deus, tenho um posicionamento confissional da minha fé. Então, as pessoas têm que entender que eu sou um cidadão e que elas também devem respeitar a minha fé, a minha confissão de fé. Então, são duas coisas invioláveis. Ser cidadão é exercer a sua cidadania, é ter o seu direito como cidadão de ir e de vir. E ter fé, e ser um cidadão com fé, é justamente eu confessar aquilo que eu acredito. Eu posso confessar isso, eu posso e devo confessar em qualquer lugar que eu estiver, mesmo acontecendo o contraditório, mesmo que alguém não acredite naquilo que eu acredito, mesmo que alguém não confie naquilo que eu confio como o ponto de vista de fé, mas o meu direito como cidadão, ele precisa ser respeitado e precisa ser, pelo menos, honrado com esse ponto de vista de eu poder ter o direito de ir e vir. As pessoas podem até não concordar, mas devem me respeitar. Muito bem, agora me tira uma dúvida. Por exemplo, o cristão, ele sendo cidadão, ou ele sendo um crente, a questão de direitos e deveres. Às vezes, na questão de direito, a pessoa muitas vezes diz, olha, eu vou me esquivar do meu direito por minha fé. Até que ponto a gente pode equilibrar esses pontos na balança? Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Bom, Presbítero Márcio, eu entendo que se
cristão que vai comprometer a sua fé, mesmo ele tendo direito, mesmo ele tendo a razão, mas ele tem o ponto de vista que vai comprometer a sua fé com Deus, no meu ponto de vista, nessa avaliação entre fé e o direito, eu prefiro estar com a fé, porque a fé em Deus, pelo menos é aquilo que eu creio, é o fundamento de todas as coisas. Porque quando eu imagino que eu tenho fé em Deus, mas o meu direito, a minha razão, que eu tenho, compromete a existência da fé na minha vida, eu posso caminhar para um desequilíbrio espiritual muito grande. E isso é o que vem acontecendo com várias pessoas. Às vezes as pessoas, por ter o direito, por ter a razão, ele prefere enveredar pelo caminho da razão, pelo caminho do direito. Mas às vezes compromete a sua fé e isso muitas das vezes distancia ele de Deus. Entendo. Na questão hoje, existem pessoas que dizem o seguinte: olha, eu não vou votar, porque se eu votar, eu posso estar contribuindo para algum problema na sociedade. Já que não se deve fazer, eu posso errar, então eu vou me esquivar. Isso é um procedimento correto para um cristão? Olha, eu vejo isso muito na figura do movimento, os testemunhas de Jeová. Eles têm esse pensamento de não depositar um voto em uma eleição, porque eles acham que pode contribuir com um desequilíbrio da sociedade. Se aquela gestão for boa, ele vai acertar, mas se for ruim, o voto dele contribuiu para desequilibrar a sociedade. Por isso que eles são orientados a não depositar o voto. Eu acredito que o cidadão, o crente, né, a pessoa que tem o entendimento de Deus, da palavra de Deus e que exerce o seu direito de cidadania, ele precisa avaliar o menos ruim para a sociedade e depositar o voto menos ruim. Eu vi o pastor Claudionor de Andrade fazer uma exposição. O pastor Claudionor foi um pastor que ele foi comentarista de várias lições bíblicas da CPAD, da Casa Publicadora CPAD, e nós tivemos esse material nas escolas dominicais, sobre um ponto de vista que ele trazia em relação ao voto. Ele dizia que o cristão em Jesus, ele nem pode ser de direita e nem pode ser de esquerda, ele tem que ser bíblico. Ele tem que defender o que a Bíblia orienta a ele para posicionar o seu voto. E eu tenho isso como um alicerce. O cristão, o crente, aí você que está ouvindo, né, o programa vai entender o que eu quero dizer. O cristão, ele tem que depositar um voto de confiança numa pessoa que ele veja que seja mais alinhado com aquilo que a Bíblia apresenta. E a partir do momento, o que é que a Bíblia apresenta, o que é que a Bíblia defende, o que é que a Bíblia mostra. Então, quem é o candidato que mais se alinha com isso? Isso é uma discussão muito interessante, porque nós temos discussões nacionais de como é que o cristão se posiciona para depositar um voto. Nós temos as eleições estaduais, que mostra como é que o cristão vai depositar o seu voto de confiança, e tem as eleições municipais, que muitas das vezes existe também um conflito de informação daquele candidato que está no município e como você vai se posicionar o seu voto. Então, é importante analisar, é importante saber daquele candidato com que mais ele se alinha com aquilo que a Bíblia orienta para a gente errar menos, pelo menos é o meu ponto de vista. Bem, eu vou botar mais outro gancho. Eu voto num crente só porque ele é crente? Não, eu não vejo dessa forma. Inclusive, nós tivemos muitos desafios, muitos 20 anos, com esse posicionamento de só depositar um voto porque a pessoa é crente. Observe que depois de 1980 para cá, a democracia, houve-se um movimento onde se dizia que crente não pode estar na política.
E política não se mistura com quem é crente, com quem é evangélico. Eu já li isso sobre esse assunto. E que, na verdade, eu discordo desse ponto de vista daquilo que foram criado em 1980 para cá. Que crente não pode ser na política. O que tem que ser analisado, presbítero Márcio, no crente, quando ele se dedica à política, ao poder público, tem que saber se ele tem perfil para aquilo. Tem que saber se ele tem perfil, se ele consegue ter conhecimento, se ele consegue se identificar com aquela área. O político, no meu ponto de vista, ele não deve ser assistencialista. Ele não deve ser aquele político que a pessoa veja que ele é um político que se dá com todo mundo. Não é que ele não deva se dar. Claro que deve se dar, mas o ponto principal não seria isso. O ponto principal é saber se ele tem a qualificação para exercer aquele cargo. Porque depois que ele se elege, se ele tiver pontos de vistas coerentes e fortes, contundentes, lá pode ser onde ele estiver, ou no executivo ou no legislativo. Ele vai procurar defender pontos importantes para a sociedade. É por isso que eu não sou a favor dessa visão de que crente vota em crente, porque o crente, para entrar na política, ele precisa estar preparado para enfrentar esse desafio do poder público. Muito bem, a conversa está boa, mas a gente vai dar uma paradinha rápida e no próximo bloco tem mais programa Jesus Fonte de Vida com nosso convidado, presbítero Abinadab. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.